E os fãs de participantes de Big Brother? Vocês já estão assistindo aqui o canal, já viram toda a nossa série sobre comentários de BBB. Mas um comentário que acabou dando uma repercussão e uma viralização essa semana, de um canal que eu sempre falo aqui nesse canal, e aqui talvez eu não vou fazer juízo de valor desse conteúdo, me deu um start pra pensar uma coisa que eu já tô há muito tempo querendo dizer, há muito tempo pensando em dizer, mas agora eu acho que chegou o momento, tá? Chegou o momento e não dá pra gente passar sobre essa situação. Porque o que é que aconteceu? A gente teve algumas pessoas falando sobre o ódio que a Tati, do Web TV brasileira, tem da Ana Paula Renault. E isso me acendeu um alerta para uma coisa. Vamos ver o que a Tati falou da Ana Paula Renault, pra vocês entenderem o que eu quero, aonde eu quero chegar. A Ana Paula falou assim que ela não tinha por que mentir. Essa frase eu achei interessante, eu acho boa pra gente guardar, porque eu já chamei esse traste de mentirosa várias vezes, porque ela é, né? Ela falou assim que ela não tinha por que mentir, porque ela não mente na vida dela aqui fora. Você lembra que ela tinha falado que a palavra dela é a única coisa que ela não tem? Que chamar ela de mentirosa pra ela chega a ser um crime? Então, Aninha, eu já falei várias vezes, vou repetir. Se teve uma coisa que você conseguiu com esse teu jogo raso, é mostrar que você é uma pessoa rasa. Inclusive, dentro do jogo, nas suas militâncias. E mentirosa. Você é uma pessoa mentirosa. Em tudo, tudo. Tudo que você fez pra poder jogar em cima das pessoas era o que você estava fazendo. Ou seja, você é mentirosa. Se tem uma coisa que, infelizmente, você conseguiu fazer aí com, sei lá, com a sua fama, disso ou daquilo, né? Que muita gente se gabava de você e você também. Nossa senhora, olha como representa. É que você é mentirosa. E isso ninguém vai tirar, porque a culpa é sua, né? Até nas mínimas coisas, que nem, ai meu Deus, não me preparei para entrar, não trouxe muita roupa. Ah, não fode, moça, tá todo mundo vendo que a senhora se preparou sim, muito bem para entrar, toda roteirizada, com videozinhos, tudo que a senhora demonizou nas outras pessoas, dizendo que as pessoas jogavam para fora, que as pessoas entraram roteirizadas, a senhora fez. Então assim, do mínimo ao máximo, a senhora, uma coisa que a senhora é mentirosa, e ninguém vai tirar isso, porque a gente pôde acompanhar 100 dias de uma pessoa mentirosa. Ponto. Simples assim. Não é, Marcelo? É o que tá mostrando. A senhora é uma pessoa Ah, eu amei que o Marcelo falou, gente. Eu amo o Marcelo, tá? Desculpa, eu tenho que fazer esse momento que eu falo bem do Marcelo, gente. E foi esse momento. mentirosa. E se a senhora tem a pachorra de mentir com uma besteira dessa, que foi não se preparar para um reality show, com câmeras. Imagina, Marcelo, eu Sem fico elas, né? imaginando sem elas. O que já era mentira na sua vida e a gente não sabia? Né, Marcelo? A senhora é mentirosa. Uma das maiores mentirosas que já entraram neste reality show, né? Porque, ó, na Fazenda ela saiu com fama de Arrogante, soberba e tal. Nessa, pra mim, hipócrita, que eu já sabia desde o começo, e mentirosa. Aqui algumas pessoas comentaram: a Tati é frustrada porque o programa de 3 apresentadores dela não foi capaz de impactar a narrativa do público, tampouco tem impacto na própria Ana Paula. A Tati sempre preservou o entretenimento, ela odeia vitimismo em todo o reality. Desde o primeiro dia ela criou ódio sobre tudo. Digo e repito, isso não é uma questão política dela. E vai ser porque a Ana vai ganhar. Até aqui, o que eu quero trazer com vocês, e aqui é isso, eu não vou fazer juízo de valor nenhum do depoimento da Tati. Muito pelo contrário. Eu acho que a Tati está comunicando com o público dela, usando uma argumentação que conversa com o público dela, sobre essa coisa de que a Ana Paula Renault não é a melhor participante a ser dada, a ser cumprida. Acho que tem essa questão. Acho que é sobre isso. Porém, entretanto, apesar de, eu não vou usar juízo de valor na Tati. De novo, não é sobre a Tati isso daqui. Mas é sobre o quão talvez o comportamento da Tati espelhado tá criando o que, na minha opinião, seja um dos fenômenos mais complicados de qualquer cobertura de qualquer coisa. Porque é o seguinte, eu vejo Big Brother sem ter esse condicionamento de torcer pra alguém. Significa que eu sou uma pessoa em cima do muro? De novo, eu preciso me posicionar sobre um reality show de TV que eu não ganho nenhum centavo, e quando eu ganho algum centavo é porque eu tô fazendo uma cobertura desse reality show? A resposta é não. É uma coisa de extrema importância que impacta a vida das pessoas e muda a vida das pessoas de uma certa forma? A minha pode ter mudado de alguma forma, mas muitas pessoas não têm a vida impactada por acompanharem reality show. E aí, eu vou ser bem sincero aqui, e aqui eu não tô querendo chamar ninguém, mas se o cabresto servir,
usem. Mas a maioria, e assim, peço desculpa a todo mundo, a maioria das pessoas que acompanham reality show e tem torcidas, se organizam e criam fandoms, são burras. E eu tô falando burro no pior sentido possível. Não tô falando no sentido disso, tô falando no sentido de asno, de ser uma pessoa que não consegue enxergar o que mostra na viseira dela. Ontem eu tava assistindo a live do Coisa de TV e a Larissa, que é uma pessoa que eu amo pra caramba, uma pessoa incrível, falou uma coisa que eu fiquei tipo olhando assim, falando assim, gente, como é que ela sentiu o carinho da torcida? Porque ela gostava do comportamento, do jeito da Samira, da imagem que a Samira projeta, da imagem que a Samira coloca na tela. Quando ela fez isso, as pessoas começaram a acusar ela de coisas hediondas por gostar da Samira. Essas coisas hediondas são do fato de que a Samira estava sendo falsa. E ser falso é pior do que, sei lá, cometer o início de uma guerra. Lembrando que a gente está vivendo um dono de um cara, dono de um dos maiores cargos do planeta, se eximindo de um grande de arquivos que foram jogados porque tá querendo provocar guerra para criar cortina de fumaça. A gente vê um movimento, e eu entendo esse movimento porque eu assisto programas de tarde, de pessoas queimando a nossa querida Milena, que é uma participante do Big Brother, queimando a Milena em relação à Ana Paula, porque a Milena não conseguiu processar a saída da Samira. Ela não conseguiu ter tempo de processar. Porque a Milena tá conhecendo o mundo, infelizmente é o pior lugar pra conhecer o mundo, é um reality show, mas ela tá conhecendo agora. Aí vocês vão falar, mas ela tem atitudes terríveis. Eu não estou falando das atitudes, eu estou falando do que eu percebo. E isso daqui também é passível de julgamento. Aí quando a gente vê uma Ana Paula abraçando a Jordana e falando que é uma grande adversária, mesmo sabendo que a Jordana tem vários posicionamentos complicados, as pessoas olham pra isso e falam, gente, não pode ser assim. A Ana Paula é a pior pessoa do mundo. A Jordana é a pior pessoa do mundo. Tal pessoa é a pior pessoa do mundo. A Dona Jura não teve o carinho da torcida e o hate suficiente que a própria Samira teve. E eu tô colocando aqui como participantes icônicas. Se a gente for pegar de outras edições, a gente vê que isso é algo que é frequente, é algo que é recorrente, é algo que acontece. As pessoas estão ficando cegas. Porque começam a torcer pra uma pessoa, começam a torcer demais, começam a criar milhares de formas de pegar todos os seus, seus paninhos de chão pra poder passar pra essa pessoa. Porque é isso que acontece. E passam mesmo. E aí, quando a pessoa cria uma argumentação que não vai com a sua, você, em vez de saber dialogar, você não faz. Quando eu vejo outros criadores de conteúdos pró-Ana Paula, contra Ana Paula, trazendo argumentações de pires, e que às vezes eu discordo, e aqui eu não me coloco nesse meio, porque o Multivortex não tem a melhor argumentação do mundo, e a gente não é um canal de filosofia que quer ensinar pra vocês. Mas os criadores de conteúdo que tem esses canais, em vez deles levarem as pessoas a trazer sua opinião e trazer essa discordância dentro da própria comunidade, incentivam o quê? A réplica dessa conversação. Mesmo que indiretamente. Porque o público, e olha, o público que tá fazendo esse reality show ser um sucesso, e talvez seja isso que seja o sucesso do Big Brother, tem gente louca vindo dos lugares mais inoportunos da internet pra comentar, essa pessoa não vai pensar e entender. A gente vive numa era que, assim, a rapidez é a prioridade. A gente precisa ter tempo pra entender contexto. A falta de entender contexto faz com que as pessoas vejam só aquilo que está sendo mostrado de forma rasa. É muito mais complexo. É muito mais profundo. Quando a gente vê, por exemplo, uma grande comentarista de reality show citar, falando que a Milena deu o anjo pra Ana Paula pra ferrar a Ana Paula, a pessoa não entende todo o contexto e todo o histórico disso. Quando a gente vê o jeito que a gente teve a questão de outros jogos funcionando dentro da casa, a pessoa não entende contexto.
O Multivortex, esse canal, e eu vou usar isso só dessa vez, é um canal que briga por isso. Uma das coisas que eu mais ouvi em todas essas coberturas que eu tô fazendo de redes sociais é o quanto eu sou incoerente, e eu quero ser incoerente, eu não tenho pretensão nenhuma de ser coerente nesse canal. O quanto eu tô fazendo parte de um lado, o quanto eu tô do outro, sendo que eu tô aqui querendo me entreter. E entreter nada mais nada menos que é o exercício de sentar ou se debruçar sobre algo, e nesse debruce eu literalmente esqueci que minha vida existe. Se, quando eu começo a brigar com pessoas, eu começo a caçar treta com pessoas, eu começo a externalizar isso com outras pessoas pra defender com quem eu gosto num reality show, eu perco metade do ponto de que é um entretenimento de verdade, que é fazer a gente se divertir, fazer a gente se emocionar. Mas emocionar pra gente ter esse alívio da gente em relação à vida da gente, que é terrível. Eu quero desligar a cabeça vendo um Big Brother. Eu não quero ler um livro, eu quero literalmente desligar a cabeça. E a gente faz isso como? Caçando guerra na internet por conta de uma outra coisa? Isso daqui não é só pra participante de reality show, é pra vários outros segmentos. A gente precisa entender, primeiro, que existem pessoas com ideias diferentes. Às vezes você não vai concordar com essas ideias. Às vezes você vai querer discordar. Mas faz parte do processo de evolução humana ter isso. E 2, quando você entende que as coisas que você gosta têm defeitos, você consegue humanizá-las de uma forma muito mais natural. E quando você percebe que coisas que você não gosta, como o meu ódio gigantesco por One Piece, e você percebe que One Piece só é o que é porque milhares de pessoas acompanharam, mesmo eu não gostando, eu não posso falar que é algo ruim. Eu falo, porque essa é a minha incongruência. Eu sou a pessoa aqui que é repulsiva. Nesse sentido, eu vou fazer o ataque, eu vou fazer essa coisa. Mas é aquele de momento. Quando você vê uma pessoa brava na internet por uma coisa, às vezes é uma questão de momento, às vezes a questão passa. A gente teve uma briga aí no Big Brother que a pessoa passou um tempinho e já voltou a conversar. É assim que funciona. A gente é incoerente. Só que aqui eu peço mais um exercício da atenção de vocês. O que faz essa edição do Big Brother ser esse grande sucesso é o fato de gente maluca tá aparecendo pra ter. E isso é um mérito da edição. Ter pessoas que te acompanham fielmente, te defendem fielmente, e quando falam mal te guardam, como eu vejo vários comentários aqui, eu acho que é um mérito da pessoa que conseguiu cativar esse conhecimento. Só que eu pergunto pra você, pessoa que tá fazendo esse tipo de argumentação, que às vezes, se eu pegar, é copiada e colada de outras pessoas que argumentam uma coisa parecida com frases diferentes. E nesse caso eu acho que o GPT faria uma argumentação melhor. Eu me pergunto a vocês querem ser essa massa de manobra, entre aspas, que, gente, eu tô dando uma importância pra uma coisa que é um programa de televisão que não deveria ter essa importância. Vocês querem ser essa massa de manobra? Vocês querem ser literalmente esse palitinho nessa feira? Ou vocês querem ser alguém pensante que traz algo a mais e nessa busca por trazer algo a mais se torna diferente? Ser fã é ser visto como alguém que gosta de outra pessoa, não como uma pessoa que gosta de si mesmo. Vão ler um livro, às vezes. Termina o Big Brother, vão dar uma lida de um livro. Pode ser 50 tons. Eu aceito. É isso. E você concorda com o que eu disse? Porque isso daqui não é uma verdade absoluta, que é um ponto de partida. Você acha que os fãs de reality show estão sendo burros? Você acha que os fãs de reality show estão literalmente passando do limite? Será que eu vou sentir o carinho da torcida nos comentários desse vídeo? Ah, deixa aí. Eu faço questão de tentar convencer. Eu só quero que vocês sejam diferentes. É isso. Então, pra você que vai começar a me odiar agora, por conta disso que eu falei, meu nome é Wayne e até nunca mais.